A paz do Senhor para os irmãos. Mais uma vez estamos aqui, irmãos, cumprindo o que o Senhor nos mandou fazer, que é transmitir a mensagem da escola dominical. Nos designou para isto, então estamos cumprindo a nossa missão. Graças a Deus, lição número 2, que vem nos falar a respeito do propósito dos dons espirituais. Meu irmão, para que servem esses dons, meu irmão? O textuário diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. A verdade prática nos fala: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a leitura bíblica em classe, irmãos, fala lá em 1 Coríntios 12, 8 a 11 e 13, capítulo 13, versículos 1 e 2. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 13, versículos 1 e 2 diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então nós temos que realmente nos conscientizar, irmãos, que os dons espirituais, eles não são para elitizar o crente, não é? Mas que nós devemos realmente utilizá-los para edificar a nós e aos outros, né? O propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Pois é, meus irmãos, então nós temos que ter essa visão bíblica e teológica a respeito do objetivo dos dons. Muitos estão utilizando os dons de forma interesseira e egoísta, não é? As dádivas divinas, elas nos são concedidas pela graça e devem ser utilizadas, irmãos, com sabedoria e santidade, a fim de que o nome do Senhor seja exaltado e todos os membros do corpo de Cristo sejam edificados. Aleluia. A introdução da lição nos diz: nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus na sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Aleluia. Isso nos fala lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Para que, se eu tardar, fiquei ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós tenhamos, irmãos, esta consciência que os dons não são para nosso uso próprio, para nos enaltecermos, para parecermos melhores perante os outros, sermos mais santos, não é desta forma, mas é para utilizá-lo em prol da obra do Senhor, em prol da igreja do Senhor. Aleluia. Então o primeiro tópico nos fala dos dons. Os dons não são para elitizar o crente. A igreja em Corinto, localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar.
sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo à igreja, recebeu a visita do apóstolo. Está lá em Atos, capítulo 18, versículos 1 a 18. Não leia, por favor, na sua Bíblia. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou, em sua primeira epístola dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, ela era uma igreja realmente de muitos dons, mas ao mesmo tempo carnal. Veja você. Aí pergunta, mas como pode ser assim, não é? Uma igreja que possui tantos dons e é carnal, não é espiritual? Aí nos mostra, irmãos, que realmente não é dizer que o homem que tem os dons, que tem adquirido os dons, seja mais santo, seja mais reservado, não. Veja que isso é uma dádiva dada por Deus, importa que eu creia e que peça. Se eu creio e peço os dons, ele me dá, ele me concede. Agora, eu tenho que ter uma vida pautada assim, para que eu possa servir de exemplo para os demais irmãos, e não de escândalo. Ó, irmão, profetiza tanto, né? Ó, irmão, ora, Jesus cura, mas, no entanto, tem uma vida, meu irmão, que eu vou lhe contar. Quer dizer, só serve até de escândalo. Mas a própria palavra diz também, ai daqueles, porque vem o escândalo. E ai é sinônimo de dor. Então veja. Então o que nós podemos crer que os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto, eles tinham por finalidade realmente prepará-la e santificá-la, não é, para o serviço do Evangelho. A proclamação da palavra de Deus naquela cidade, todavia, além daquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual, etc. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso Paulo a chama de carnal e imatura, não é? 1 Coríntios 3, 1 a 3, meu irmão, 1 e 3, ele diz, eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ou seja, anda segundo a carne, fazendo o que a carne quer, né? Imoralidades, prostituição. Quer dizer, era uma igreja que tinha todos os dons, mas, no entanto, era dessa forma, era dessa maneira, não é? Então veja que realmente, irmão, nós temos que ter uma preocupação muito grande com o nosso comportamento quando recebemos os dons de Deus para trabalhar com a igreja. Temos que nos comportar bem para não servirmos de pedra de tropeço, para que não venhamos a fazer com que irmãos caiam na fé, com que eles morram na fé, porque se nós nos tornamos assassinos espirituais, não temos parte com Deus. A Bíblia é bem clara quanto a isso, né? Que os homicidas não herdarão o reino de Deus, meu irmão. Agora, é homicida só aquele que tira a vida de fato, de direito? Não. Aquele que está fazendo com que o irmão caia, tropece e deixe Jesus, também está cometendo um homicídio espiritual. Não é carnal, mas é espiritual. E desta forma ele vai tratar com Deus. Vai tratar com Deus. Pois é, desta forma. Então veja. Com este relato, nós aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predominam a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. Os irmãos viram aí os exemplos? Então, uma igreja que contém essas coisas, contenda, dissensão, disse-me-disse, fuxiquinho, quer dizer, é uma igreja, irmão, que é carnal, não é espiritual, né? Porque temos que tratar das coisas espirituais. Dom não é sinal, irmão, de superioridade espiritual. Não é que o cara tem dons,
Quem pode se dizer que ele é um super-homem espiritualmente falando, que é aquele que não tropeça, não cai, meu irmão. A Bíblia manda que nós estejamos vigilantes para não cair. Então muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são por isso mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Isso lá em Mateus 7, 22 e 23, meu irmão. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos, né, nós em teu nome? E em teu nome, Senhor, não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Aí, irmão, mais uma prova de que o crente, ele tem que buscar a santidade em Deus. Tem que andar conforme Jesus mandou que nós andássemos, separados do mundo. Para quê? Para obtermos a nossa salvação. Mas o dom é dado a cada um de nós, irmão, independente de sermos santos ou não. Por isso que tem aí muitas igrejas fazendo e acontecendo, mas que não tem espiritualidade nenhuma. Andam procedendo erroneamente, fazendo coisa errada, mas o Senhor nem os conhece. Está aqui na palavra. O Senhor nem conhece essas pessoas, meu irmão. Mas pela misericórdia, porque creram, eles têm fé e pediram com fé os dons, o Senhor, ele tem que zelar e velar pela sua palavra. Como ele disse que se tivermos fé e pedirmos realmente que nós necessitamos, nós queremos isso, ele nos dá. E ele dá qualquer um que pedir, meu irmão, com fé, acreditando que ele é realmente o Deus que dá esses dons. Mas, no entanto, cadê a salvação? Vai dizer naquele dia simplesmente: não vos conheço. Então que nós possamos estar, meu irmão, andando na presença de Deus corretamente, edificando a si mesmo e aos outros, como nos fala no tópico 2. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular. Sua devoção particular, veja bem, a Deus, através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificar a si mesmo. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas. Não, ele não proibia que as pessoas pudessem falar em língua publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Aleluia. Acredite lá em 1 Coríntios 14, 4, irmão. Diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Por quê? Porque aí os irmãos da igreja ali vão entender o que está sendo dito da parte de Deus. Edificando então os outros, os crentes de Corinto, irmãos, aqui, falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais. Mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Aleluia. Por isso eu li aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Versículo 12. Aliás, eu li o versículo 4. No 12 diz assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. O que é esse procurar e progredir, irmão? É procurar receber os dons. Procurar, buscar. E aí você recebe os dons. Agora tem que ser em proveito da igreja, edificando até o não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falar em línguas, isto é, a edificarem a si mesmos,
Seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada. O comentário da Bíblia de sua aplicação pessoal diz sobre esse texto: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante, né? Então todos, quando vierem a frequentar, irmão, nossas reuniões, eles devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós, né? 1 Coríntios, capítulo 14, vamos ver aqui, e versículo 23 diz assim: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se propuserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis louco? Olha aí, quem não entendem, não entendem. Aí vem irmão falando em línguas ali, para lá, outro para lá, e tudo ao mesmo tempo. Aí ninguém se entende, ninguém fala nada, não profetiza nada, não diz nada. Aí o que é que eles vão ficar pensando de nós? Essa que é a verdade. Então veja que a Bíblia nos diz que o Espírito, ele é sujeito ao profeta, não é? Então, irmão, nós devemos ter uma relação dos dons com a repetição do fato de cada um, que cada um é dado pelo Espírito, não é? Foi o que nós vimos, inclusive. Quanto, irmãos, olha, dando seu Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade, não é? Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 a 10, tá certo, irmão? Então que nós possamos então refletir nessas coisas, refletir realmente, não é? Porque fica evidente também, irmão, que os dons eles permanecem debaixo da sua autoridade. Nunca são nossos no sentido de não precisarmos do Espírito Santo, não é? Pela fé, para cada expressão desses dons, nunca se tornam parte de nossa própria natureza, ao ponto de não perdê-los, de serem tirados de nós. A Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são permanentes. Deus não muda de opinião a respeito dele, mas aqui a referência a Israel. Por exemplo, Romanos capítulo 11, versículo 28 e 29 diz assim: quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aleluia. Então com isso não quer dizer o quê? Que os dons eles têm que ser dados. Se nós pedimos, recebemos. Mas isso não quer dizer que o cara é santo, viu, meu irmão? Então vejamos isso. Muitos estão se aproveitando dos dons para ganhar dinheiro, muitos se aproveitam dos dons para ganhar fama, muitos se aproveitam de dons para benefício próprio, o que é totalmente errado segundo a palavra de Deus. Nós devemos ser vigilantes. No terceiro tópico diz: edificar todo o corpo de Cristo. Os dons da igreja, na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o 12 e o 14, para falar a respeito do uso de dons da igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Conforme diz Thomas Hoover, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Irmão, lê na sua Bíblia 1 Coríntios 13, capítulo 13. Sem o amor de Deus, irmão, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Irmão, entenderam aí? Quer dizer, se nós amamos os irmãos, nós vamos usar os dons que o Senhor nos deu de bom grado e para aperfeiçoamento dos santos. Agora, se nós não amamos nossos irmãos, nós vamos usar deles para angariar benefícios próprios, o que é totalmente contrário à palavra do Senhor. Então ele nos chama também, irmãos, de sábios arquitetos do corpo de Cristo. Os irmãos podem observar que nós possuímos dedos, mão, né? Mão, os dedos,
para segurar as coisas, possuímos a fala, a língua, possuímos os olhos, a visão, possuímos os pés para andarmos, né? Isso tudo faz parte do nosso corpo. Se nós arrancamos um, vamos sentir falta dele. Um dedo que seja, irmão, vai sentir muita falta. Vai fazer falta para os irmãos. Quer dizer, então, eles juntamente contribuem para o quê? Para o benefício do nosso corpo. Assim também são os dons espirituais que são dados à igreja. São para aperfeiçoar o corpo de Cristo. Ele é a cabeça da igreja. É o cabeça da igreja. Nós somos o corpo. Então, cada membro possui um dom. O Senhor qualifica com um dom de falar em língua, dom de profetizar, dom de curar, como nós vimos aqui a relação de dons. Então, não são todos ao mesmo tempo que tem os dons, um só, ter todos os dons, não. Mas ele dá a cada um segundo a vontade dele. Segundo a vontade dele. Então, ele nos chama o quê? De sábios arquitetos do corpo. Deus levanta homens para edificar espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Aleluia. Os ministros, irmãos, sábios arquitetos. Está lá em 1 Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, não é? Então, o fundamento já está posto pelos apóstolos. Qual é o fundamento da igreja? Jesus Cristo, não é? Então vem outros pastores, outros edificadores, outros ministros, vão edificando ali aquela igreja, vão contribuindo para o aperfeiçoamento dos santos. Agora tem que ver como está edificando, se correta ou erroneamente, certo, irmão? Porque isso vai ser cobrado do ministro, do servo de Deus que estiver à frente do trabalho, vai ser cobrado dele, tudo vai ser requerido das mãos dele, e tem que ter cuidado, tem zelo pelo que é de Deus. Pois bem, mas os ministros têm que tomar o quê? O cuidado com as pedras assentadas sobre esse alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje: mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, irmãos, tem muita gente colocando fundamento estranho aí nas igrejas, né? Admitindo coisas que são erradas, admitindo coisas que são contrárias à palavra de Deus, que o Senhor condenou totalmente, o Senhor Jesus condenou, né? Mas as pessoas estão fazendo, estão edificando de uma outra maneira, de uma maneira totalmente errada, que está levando muitos a passos largos para o inferno. Mas cuidado, o Senhor vai requerer o sangue dessas pessoas da mão de cada uma dessas pessoas. Então, despenseiro dos dons. O apóstolo Paulo exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Ele diz assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos. Que são os oráculos, irmão? A Bíblia Sagrada, que está escrito na palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Existem igrejas aí, irmão, com fundamento contrário. Que o pessoal tem dom de cura? Tem. Tem dom de expulsar demônio? Tem. Tem uma porção de dons, mas, no entanto, o fundamento principal, que é Cristo, está sendo esquecido, não é? Enaltecem mais a igreja própria do que o Salvador do mundo. Enaltecem a si mesmos como os tais, que eles são os bons, como se não dependesse tudo de Cristo e do Espírito Santo de Deus. É isso que nós não podemos deixar de ver, meu. É o correto. Não adianta angariar um monte de dinheiro, não, meu irmão. Aqui, como se diz, que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a salvação da alma?
vai acontecer isto. Vai perder a salvação. Simplesmente. Então nós temos que ter vigilância. Ele usou a figura do dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança do patrão. O dispenseiro adquiria o quê, meu irmão? Os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuía para a alimentação da família. Dessa forma, o dispenseiro da obra do Senhor deve alimentar a família de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 diz assim: assim, pois, importa que os homens não considerem como ministros de Cristo, nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 2,19 diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então observe, irmão, que a palavra do Senhor é bem clara para nós. Então nós precisamos ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor, para prover o que? Alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Diz aqui 1 Pedro 4, 10 e 11, diz assim, irmãos: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. A quem pertence a glória, irmãos? A Deus. Não pertence ao pastor fulano, ao pastor ciclano, ao presbítero tal, não, meu irmão. Não é dessa forma. Não pertence a ninguém, a uma pessoa própria. Pertence a Deus, aleluia. Deus em primeiro lugar. Então tudo tem que ser feito em nome de Deus. Porque os dons, irmãos, têm um lugar especial na igreja. E eles são muito úteis. Mas o amor, ele representa o quê? A essência da vida cristã, aleluia. E é absolutamente necessário que ele encontre um lugar, mesmo entre os dons carismáticos. Porém, os dons sem a presença do amor são como um corpo sem alma. Sem amor, o dom de falar torna-se vazio e imprudente. Por isso nós temos que amar, meu irmão, temos que amar o próximo, temos que amar o nosso irmão na igreja. Então nós devemos ser amorosos e não contenciosos. A conclusão desta lição, meu irmão, a Igreja de Jesus Cristo, ela tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Então nós temos que ter este pensamento. Então qual é o verdadeiro propósito dos dons divinos, irmão? Edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo, aleluia. E de acordo então com esta lição, irmão, Paulo priorizava na igreja o ato de profetizar ou de falar em línguas. E por quê? É lógico que ele dava maior ênfase à profecia, não é? Porque assim todos seriam edificados, aleluia. Quantos capítulos, por exemplo, Paulo dedicou para falar a respeito dos dons, irmão? Quais são eles? Ele dedicou 2 capítulos, o 13 e o 14 de 1 Coríntios. Então, o que é essencial? O crente para ter a igreja para que a igreja seja edificada. O que é essencial para ter, meu irmão? Amor. É ter amor. Amor pelas almas, amor pelas pessoas, né? Ajudar no que puder, quando puder também, viu, meu irmão? Não é também fazer sacrifício de tolo, não. Se você pode,
você ajuda, auxilia. Se não pode, você vai orar pelo irmão, para que o Senhor envie pessoas que possam ajudá-lo, que possam suprir a necessidade do irmão. Pois bem, em segunda lição, o que fazia o dispenseiro, irmão? Era a pessoa responsável por administrar a dispensa, né? É o dispenseiro. Então, irmão, se nós temos dons, é o que o Senhor nos deu. Então nós temos que administrar esses dons. Temos que ser bons dispenseiros, administradores, usá-los em benefício da igreja. Usá-los em benefício da igreja. E não fazer como muitos por aí, que andam de igreja em igreja, pedindo até para si próprio. Não é desta forma. Porque o Senhor, ele abençoa. Quando ele envia o ministro, quando ele envia a pessoa, ele capacita para o cargo, ele vai suprir aquela pessoa. Entendeu? Ele supre, meu irmão. Ele não vai deixar faltar nada. Pode ter certeza disso. Mas é para aqueles que têm fé, meu irmão. Agora, aqueles que se propõem a realizar, sem ter fé, sem crer no Senhor, simplesmente para ganhar status, esses aí vão dar com burro e nabo, segundo diz na palavra de Deus. Não tem fé? Como é que é ser ministro? Hein? Vai reclamar depois que o trabalho não dá certo? Por quê? Porque ele não era escolhido. Porque ele não tem a capacidade, não é? Ele buscou para si. Agora, quando Deus capacita, é diferente. Pode crer que vai haver frutos. Vai haver frutos. Quando não, meu irmão, aquele que vai para lá para trabalhar, ele não ganha fruto nenhum. Faz acabar com o fruto que tem. Agora, o que vai mandado por Deus, pode ter certeza que esse dará muito fruto. Que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar e nos manter fiéis a Ele, que possamos buscar sempre os melhores dons. Então, meus irmãos, para concluirmos este trabalho hoje, vamos fazer uma pequena oração para que o Senhor nos dê força, nos ajude realmente nesta caminhada espiritual e que possamos combater o mal com os dons espirituais que o Senhor nos capacitou. Possamos usá-los em prol da obra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, mais uma vez, Senhor Deus, eleva meu pensamento a Ti, Senhor, e meu pedido a Ti, ó Pai, rogando a Ti nesta noite, que venha nos conceder a Tua graça e a Tua misericórdia, compreensão, Senhor, para a nossa mente e que chegue ao nosso coração, Senhor, que possamos realmente amar uns aos outros, possamos realmente, Senhor, amar a igreja do Senhor, possamos amar, Senhor, aqueles que estão perecendo sem a Tua salvação, que possamos usar os dons que Tu nos deste, Senhor, os dons espirituais que Tu nos capacitaste para fazer a obra, que possamos desenvolvê-lo cada vez mais, a cada um dos Teus servos que estão propensos a trabalhar nesta obra, Senhor, edifica a cada dia, supre as necessidades espirituais e também as materiais, Senhor, não permita que venham a sofrer, Senhor, desalentos, mas que possam estar sempre fiéis a Ti, mantendo-se fiel na Tua presença, para transmitir a Tua palavra com sabedoria, Senhor, e com poder, aleluia, que assim possamos fazê-lo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É assim que então que nós te oramos e te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.